Bom dia a todos. Estamos falando nessa nova empreitada nossa sobre perdão e compaixão. O Tiesco foi o primeiro a falar aqui, depois veio o Igor. E hoje eu vou falar também sobre perdão e compaixão, e o perdão deve ser a porta para um recomeço. É o que é para mim falar hoje. Eu falei assim, essa aí eu tiro de letra. Oh, brincadeira. É igual eu estava quase que eu brinquei com o Gustavo aquela hora, que ser presbítero é tão fácil, depois que você lê toda aquela lista assim, ó, parece ser tão simples, né? E aqui também é uma brincadeira que eu estou falando. O perdão deve ser a porta para um recomeço. Mas, vamos lá. É bem possível que você e eu gostaria de voltar no tempo, né, e recomeçar, ou fazer diferente algo que você e eu fizemos no passado, né? Talvez todos nós gostaríamos de fazer isso. Provavelmente algum de nós gostaria de um recomeço para fazer melhor o que fez no passado, coisas que eu falei muitas vezes, coisas que eu planejei, coisas que eu fiz sem planejar. Isso aí acho que eu sou. Isso aí eu posso falar de carteirinha, que eu fiz coisa muito sem planejar. E o perdão é algo que eu perdi no passado, muitas vezes. Mas posso meter ele no presente também. Hoje é um dia, enquanto nós estamos com vida, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, né, Tiesco, nós podemos dar e ter perdão. Eu gostaria, para nós falarmos, já que nós falamos, para entendermos de perdão e compaixão, somente através das Escrituras, que é em Mateus 18, eu vou ler do 21 ao 35. Eu estava lendo, vi essa passagem, desses dias eu estava no... Como eu sempre gosto de ficar olhando o Facebook, eu ia falar redes sociais, mas redes sociais, né? Facebook, daí tem uma pessoa que postou lá, essa passagem aqui de 18, até eu compartilhei, que eu gostei, já era uma situação que nós estávamos vendo, e eu compartilhei essa passagem de Pedro aqui no 21 e 22, ela pôs. Mas vamos lá então, vamos ler a passagem. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolvera ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então aqui nós vemos Jesus, né,
Ele no 18, ele começa falando aqui no começo do capítulo, acerca de humildade, traz uma criança para o meio deles, para explicar como é estar no reino dos céus, que tem que ter humildade. Depois fala de tropeços, fala da ovelha perdida, que tem ovelhas perdidas na igreja. E depois ele fala de perdão, como se deve tratar um irmão culpado. Quando ele fala acerca de como tratar um irmão culpado, acho que Pedro já imaginou aqui assim, opa, né? Pela pergunta de Pedro, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Acho que Pedro provavelmente ele pensou, tem muitos pecadores nesse reino, tem muitos pecadores nessa igreja. Pedro provavelmente pensou desse jeito. Mas Jesus fala para ele, ele ainda responde até 7 vezes, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Pedro responde, né? Ele ainda queria o número o número 7, que era o número certo. Eu acertei a coisa, eu sou perfeito, né? Se é para perdoar 3 vezes, Jesus citou 3 vezes aqui, e os rabinos costumavam ensinar 3 vezes. Pedro já jogou 7 vezes, vou dobrar essa possibilidade. Quem sabe eu acerto. Jesus falou para ele, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. No Antigo Testamento, eles já vinham entendendo, todos os discípulos provavelmente, todos os judeus, eles entendiam do que Deus estava pedindo. Porque no Antigo Testamento já falava, como vocês querem que os outros façam? Façam vocês a eles. Já se achava no Antigo Testamento, e teria sido o alicerce de um viver piedoso desde o início da criação, que Deus deixou para nós. Já deixou o exemplo para nós seguir. Não se preocupem com vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Eu sou o Senhor, Deus falou para o povo de Israel. Então Jesus estava ensinando acerca disso para os discípulos, ensinando perdão e humildade. E Jesus fala como trazer à luz esses pecados aqui, agora. E Pedro, possivelmente, tratou como se devia perdoar. Ele não se encaixou, provavelmente, de que ele também era um pecador, de que ele também era um credor e precisava de perdão. Pedro, provavelmente, ele pensou desse jeito. E muitas vezes nós também pensamos assim, que eu não sou um credor, que eu preciso simplesmente perdoar as pessoas. Mas que eu preciso de suportar. Pedro achou que ele teria que suportar o irmão, né? Pedro estava esquecendo que ele também tinha que tinha pessoas que teriam que suportar ele também no reino, né? E Jesus fala para eles, você vai pecar também, você vai pecar bastante. Todos os seres humanos vão pecar bastante. E em Mateus 26, 31 a 35, eu não vou ler, eu só vou citar, que antes de Jesus ser preso, ele fez um alerta a eles. Jesus falou aqui que deveria ter muito perdão, que era para ser perdoado, ia ter muitos pecados dentro da igreja. E Jesus, lá em Mateus 26, 31 a 35, antes de ser preso, ele faz um alerta para os apóstolos, que todos se escandalizariam dele, todos provavelmente abandonariam ele e sairiam. E Pedro ali, que viu que provavelmente falou, mas quantas vezes que eu preciso de pecar, meu irmão? Pedro fala assim, eu jamais vou abandonar o Senhor, eu vou ser firme, não vou ter pecado algum. Jesus falou para ele, eu te digo que nessa mesma noite você vai me trair antes que o galo cante. 3 vezes você me negarás. Pedro ainda continua firme ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu vou morrer. Então Pedro não estava, acho que, entendendo. E Jesus, mais para frente, vai contar essa parábola para o Pedro poder entender, e os discípulos, e nós também, entender como se deve viver no reino de Deus ou na igreja.
70 vezes 7 para recomeçar, que é o nosso texto. 70 vezes 7 para nós recomeçar, dá 490 vezes. Pedro pensou que ele perdoaria só 7 vezes. Eu estava pensando, acho que 7 vezes só se eu vim só no domingo na igreja, ou ir jogar um futebolzinho. Ainda dentro de 1 hora é melhor, é perigoso pecar 7 vezes ainda contra o irmão, e você pecar contra mim, né? Então nós não podemos fazer muita coisa para não pecar tanto assim. Mas ele faz um alerta para os apóstolos e para nós, que 70 vezes 7, que Deus quer dizer com isto? Perdoe sempre. Para nós estarmos sempre perdoando. Não vai ter um limite de perdão ou de receber perdão para nós, ou de perdoar ou dar perdão. Não tem esse limite. Assim também nós somos devedor e credor em termos de pecado com cada um aqui. Será que eu gostaria de dar perdão tanto quanto receber perdão? Né? É para nós pensarmos. Eu gosto de dar perdão tanto quanto de receber perdão? Podemos sempre ser o credor de uma história que muitas vezes nós não gostamos de contar, muitas vezes. Por isso que não tem limite. Jesus, ele vai falar aqui dessa parábola para nós, para eles entenderem que perdão e compaixão tem que ser, perdão e compaixão, ele vem de Deus, ele deve produzir na nossa vida perdão e compaixão com o meu próximo, né? Então nós temos também que ver que perdão e compaixão de Deus deve produzir na minha vida perdão e compaixão com o meu próximo. Por isso que Jesus conta essa parábola para eles e para nós também, para a igreja, para nós vermos. Jesus conta uma parábola para nós clarearmos a nossa mente de como no reino dos céus ou na igreja, porque se precisar perdoar tanto como eu, como pôr em prática esse perdoar 70 vezes 7, vai ter pessoas com diferentes pecados, vai ter pessoas com vários pecados. Até eu pus aqui, eu lembrei de um ditadozinho que há pessoas que você fala uma palavra para ela, ela já se ofendeu. Há pessoas que você pode contar uma história para ela, que ela vai estar com você ainda, né? Então, Jesus vai nos ajudar aqui com essa história. Como que nós vamos entender de perdão e compaixão? Obrigado, Tisco. Eu estava vendo um talento, só para nós se identificarmos dentro da parábola. Um talento, ele dava 20 anos de trabalho. Eu estava pesquisando. Jesus conta essa parábola são 10 mil talentos. Se um talento dá 20 anos de trabalho, 10 mil talentos, para um trabalhador era impossível pagar. Era impossível para esse homem pagar essa dívida aqui. E ele vai e agarra pelo pescoço, é o que fala na passagem, né? Ele fala que ele devia 100 denários, no 28, agarrando-o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Ele tinha uma dívida impagável, e agora o rapaz devia 4 meses de trabalho para ele. Quase que ele mata o rapaz sufocado, pelo jeito aqui. De tanto que, ou você paga ou você vai morrer. Ele foi perdoado de uma dívida impagável, Jesus está contando aqui. E é o que nós vemos, o que Deus faz com a gente, né? Eu busquei a passagem em João 21, de 1 a 14, como exemplo para nós, que logo após Jesus ser crucificado, tinha, vamos dizer, acabado de ir para o céu, voltou, tinha ido e vindo mais de uma vez para os apóstolos, para os discípulos. E o que aconteceu com eles? Eles foram pescar. Estavam lá pescando no mar, voltando à sua rotina normal, voltando ao seu dia a dia.
E Jesus pega e volta lá para eles, lá. Vai lá, eles estão pescando, chama eles. Vocês pescaram muito? Não, não, nós não pegamos nada ainda. Até que eles veem que é Jesus. Jesus fala, faz isso. Eles fizeram e voltaram cheios de grandes peixes. Mas o que eu quero com isso é que Jesus, mesmo depois de ser traído, ser deixado na cruz, vamos se dizer assim, Jesus voltou para eles e estava com uns peixinhos na brasa e uns pãozinhos para comer. Vamos se dizer assim, Jesus tinha um churrasquinho para eles. Que tratamento, hein? Alguém que você traiu, alguém que você abandonou, você recebe com churrasquinhos. Há pessoas que vão receber com churrasquinho para, vamos dizer, traição, mais uma vez, né? Você me traiu, vou trair você também. Não, Jesus não, estava lá por amor a eles, para ajudar eles a entenderem de perdão e compaixão. Jesus fez um churrasquinho para eles, estava esperando eles na praia, com uma comidinha para eles, para aqueles homens que tinham traído ele. Esse é o nosso Deus. Por isso eu peguei, acho que um exemplo maior do que ele. Eu tinha pensado em Davi, que Davi é ser humano, mas quem perdoou Davi foi Deus também. Por que Deus perdoou Davi? Porque ele viu o seu pecado. Ele se arrependeu, ele chorou porque ele tinha pecado. Ele viu que ele não tinha pecado contra um homem, mas ele pecou, quando ele pecou matando aquele homem, ele mesmo, na mente dele, ele falou, eu pequei contra Deus, não pequei contra o ser humano, mas o meu pecado foi contra Deus, fazendo algo errado. Então, assim nós, que aprendemos muito com Deus, porque nós muitas vezes temos que ver, porque é difícil perdoar mesmo, não é fácil, nós sabemos disso, cada um de nós sabemos que não é fácil estar perdoando, não é fácil estar dando perdão também, por isso que Jesus vem tratando de humildade com essa criança, porque não é fácil você perdoar e dar perdão também, até mesmo para perdoar tem que ter humildade, e para dar perdão tem que ter humildade, porque muitas vezes eu me sinto tão orgulhoso, que eu acho que a pessoa me ofendeu tanto, que eu não vou querer perdoar ela, que eu acho tão bom assim, que ela não merece perdão meu. Mas, hoje é um dia, todo dia nós temos um dia, enquanto nós estivermos com vida nesta terra, Jesus nos dá essa chance de recomeçar, de abrir as portas do meu coração e de pedir perdão, né? Eles entenderam com Jesus em como perdoar as pessoas. Jesus tinha todo o direito de não aceitar o nosso perdão, ou não aceitar o perdão deles lá também. De não aceitar, estar com um churrasquinho pronto para eles. Jesus poderia ter todo esse direito com ele, mas Jesus não fez isso. Jesus não fechou a porta para aqueles homens. Jesus tratou eles bem ainda, mesmo com o que eles fizeram. Assim também, nós também temos esta oportunidade de abrir a porta para um novo relacionamento com Deus e com o próximo também, né? Nós podemos ter um novo relacionamento com Deus e com o próximo. Jesus não sai falando, não saiu, nós não vemos que as pessoas tinham pecado contra eles. Ele não ficava contando para ninguém que pessoas pecou. Ele lidava diretamente, contando uma parábola, falando um exemplo, mas para pessoas ir abrindo o coração, entendendo o que ele tinha falado. Se nós pecamos, a cura vem de Deus. Se nós não perdoar, ele fala no 35 aqui, ó. Se do íntimo não perdoar, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar de cada um ao seu irmão. Jesus fala que se nós não perdoarmos, nós não vamos estar nesse reino, nós não vamos para o céu. É o que ele fala no 35 aqui. Por isso que ele trata de perdão aqui no 18, de como lidar, de como viver
dentro da igreja. Não só na igreja, mas todos nós temos que aprender a ter perdão e compaixão com o próximo. Se você é nascido de novo, você tem essa chance de um recomeço. Se eu não sou nascido de novo, se eu não entendo o que Jesus fala comigo, também tem a mesma chance que Jesus dá para nós termos uma vida nova com Ele. Se fosse ao contrário, muitas vezes, eu gostaria de ser ao contrário desse servo compassivo aqui, ó. Ele é incompassivo. Eu poderia ser compassivo. É o que Jesus pede para nós, né? O que ele fala, o rei, né, falaria para esse rei, esse servo incompassivo, se fosse compassivo, se fosse ao contrário do que ele fez, se ele tivesse perdoado a dívida de outro aqui, que ele foi perdoado em tantos, mas ele não suportou perdoar a quem devia menos para ele. Não que na igreja, Jesus não vai falar que há menos pecados, ou há diferentes pecados, que muitas vezes nós temos dificuldade, como eu falei, por causa de uma palavra, uma pessoa se escandaliza. E outros você pode ler um livro com ele, que ele vai estar do teu lado. Então, Jesus está mostrando que nós fomos perdoados por Deus, que nós também temos este dever, este mandamento de perdoarmos cada um de nós aqui. Se eu agir bem, Deus vai me chamar sempre para próximo dele. Eu vou poder estar no reino dos céus cada vez que eu me aproximar, não só porque não que eu seja bom, vamos dizer, não que nós sejamos bons, mas que eu aceite esse perdão de Deus para comigo, e que eu vou perdoando e sendo perdoado na minha caminhada aqui. Perdão é ótimo para quem dá perdão e para quem recebe perdão. Por isso Deus ensina nós assim, Jesus nos ensina assim, que nós vamos ter uma vida melhor nesta terra, sempre aprendendo e entendendo com Jesus, de como ter perdão e compaixão, de como que se vai abrir uma porta para um novo recomeço, só aprendendo com Jesus. O que Jesus fez aqui foi grandioso demais para alguém que tinha acabado de abandonar ele na cruz. Ele voltou lá e ofereceu comida para aquelas pessoas. Que assim sejamos nós também, que tenhamos um coração, uma porta sempre aberta para perdoar e ser perdoado, ter essa humildade que nós precisamos, né? Que nós precisamos ser humildes para dar e receber perdão. Eu espero que eu aprendi, né? Eu brinco muitas vezes, eu gosto de brincadeira, que eu falo que eu já faço muitas coisas, que quando eu falo que eu faço é porque é o contrário. É que a gente está aprendendo cada dia a fazer as coisas. Eu gostei, só mais um comentáriozinho, do livro da primeira carta de João. Eu gostei do que nós estamos estudando lá. Eu estava lembrando disso, de como nós devemos amar o próximo, como amar o nosso irmão, né? De por que nós devemos fazer isso. E nós vamos encerrar nessa terça-feira. E vai ser muito interessante o que nós vamos ver, o que já temos visto, né? De como amar e como aprender a amar o outro. Vamos orar?